Fala aí, pessoal. Bom, ainda tem pessoal vindo aí do café. Mas, bom, obrigado, Neto. Obrigado a todo mundo da organização por ter me chamado. Obrigado a todo mundo que acordou cedo, né? Vocês devem ter visto a palestra lá de design, a primeira de manhã, e pensaram, porra, será que vale a pena? Será que... Porra, vendo todo mundo aqui é incrível. Obrigado a todo mundo que veio. Quem veio de longe também. Bom, e, assim, primeiro quero falar um pouco de mim. Eu estou no mercado de aplicativo já tem quase 5 anos e eu tenho visto a evolução das interfaces, né, durante um tempo e, assim, eu amo o que eu faço. Trabalhar com design de aplicativo é incrível. Nenhum designer tem isso de você ver o que você está fazendo, pessoas usando, pessoas interagindo, a gente conseguir, o designer junto com o desenvolvedor, conseguir criar coisas incríveis, com animações, com interações. Assim, é incrível fazer isso. E, bom, hoje eu estou na B2W Digital, a gente faz os aplicativos americanas.com, Shoptime, Submarino. E quando o Material chegou, foi incrível, né? Porque até então a gente fazia aplicativos para o Android, né? Mas com os guidelines antigos. E quando o Material veio, eu olhei para aquilo e falei, não, eles fizeram, eles refizeram toda a guideline. Eu, né, tive que comprar um Nexus e fiquei usando durante um bom tempo, assim, tive que reaprender todos os meus padrões e vi que, cara, mudou tudo. E o que eu quero falar para vocês hoje, eu não quero dizer o que deve se fazer e o que não deve se fazer. Eu acho que isso cabe a vocês decidirem. Mas eu quero dar uma retrospectiva, voltar um pouco no tempo, falar um pouco do antes, das interfaces, touch, o agora e o depois, com Material Design. E para falar um pouco do antes, né, eu tenho que voltar bem ao papel. Acho que, bom, não sei se vocês lembram, a gente usava papel antes, né, para anotar, para escrever agenda, para a agenda dos contatos, né. As pessoas usavam papel para grandes informativos, escritórios usavam muito papel, né, mas aí surgiram os computadores. Bom, de grandes máquinas geringonças, eles foram se transformando em computadores mais pessoais, né? Até então, teria uma tela. Incrível. Naquela época, né, imagina só você conseguir ver o que você estava digitando, né? Não sei nem como pensar nisso, mas você conseguia ver o que você estava digitando. Mas, para essa primeira interação, para esse primeiro momento em que a gente mudava o paradigma, eles vieram com uma proposta de interface chamada Command Line Interface. E era uma... Bom, vocês já devem ter visto isso, né, com certeza. A gente digitava e tinha que memorizar o que a gente digitava. Para as funções, as ações, eram todas... Você tinha um caderninho do lado que tinha as ações. Você não tinha como acessar facilmente essas ações. Era uma interface um pouco difícil, né, de você tornar pessoal. Era mais para um uso massivo, uso de trabalho mesmo. Não era um computador pessoal. Bom, o tempo foi passando e uma empresa lá do Vale do Silício viu uma coisa diferente, né? Essa é a primeira Graphic User Interface. Eles viram um negócio que poderia andar pela tela por X e Y, algo que vocês conhecem como mouse, e que acabava com aquele padrão de linha de comando, onde você tinha que memorizar, e você tinha tudo na sua tela. Era facilmente acessável, existiam padrões ali que você conseguia reconhecer, era fantástico. Imagina só, você sair de um computador que tinha linhas de comando, textos e textos e textos, você se depara com uma tela onde você vê formas, você consegue acessar os seus documentos facilmente, você não precisa escrever linhas de comando, você só dá 2 cliques. 2 cliques. Acreditem, teve gente que passou por esse aprendizado. E, bom, ele se tornou popular, a Graphic User Interface se tornou popular com o Mac.
E principalmente o que se tornou popular foi o mouse, né? O mouse, bom, hoje a gente já conhece muito bem, mas o mouse revolucionou, né? Ele trouxe uma interação direta do usuário com a tela. Ele poderia, arrastando o mouse, poderia interagir com tudo aquilo que ele via. Isso era incrível. Naquela época, 1984, incrível. Bom, e para ser fácil, para essa interface nova, para esse novo conceito, esse novo padrão ter fácil entendimento, os designers da época tiveram que buscar alguns símbolos, ir atrás de convenções, para poder, para o usuário novo, aquele usuário que nunca tinha passado por isso, que tinha vindo das linhas de comando, poder entender o que eles estavam lidando. Então, eles foram atrás de símbolos reais, de convenções que já existiam. Então, para representar um documento, nada mais, nada menos que usar um papel. Para representar um agrupamento desses documentos, uma pasta. E a lixeira? A lixeira é incrível, porque a lixeira, você joga as coisas dentro da lixeira, e você pode pegar de volta ou esvaziar a lixeira. E não tem nenhum padrão, nada em design que você consiga representar isso, senão uma lixeira. O limbo, né, onde você joga os documentos e você pode ou voltar para o seu computador normal ou jogar fora de vez. Informações, buscaram o símbolo que já existe. E assim eles buscaram os símbolos reais, essas convenções. Bom, ir atrás de convenções é a melhor coisa, porque você consegue ter fácil entendimento, rápida cognição, segurança. A gente vive cercado de convenções. A gente vive cercado de coisas que a gente nem sabe que já conhece. Então, eles usaram esse tipo de convenções para poder transmitir uma ideia. E, para falar de convenções, e é a grande mudança do Intuitive Design, eu queria falar sobre torneiras. Bom, a palestra não é sobre torneiras, mas eu vou falar um pouquinho sobre torneiras, não se assuste. Nós, humanos, mortais, já nascemos sabendo usar uma torneira. Eu acho que vocês não devem conhecer ninguém que não saiba usar uma torneira. Você gira, você controla o fluxo da água, se você girar para o outro lado, você tem um feedback perfeito, você não funciona, não vai. Você consegue controlar o fluxo, você coloca a sua mão, lava a sua mão, gira de novo, você está controlando o fluxo. Perfeito. A torneira funciona, uma convenção existente, nós aprendemos sem mesmo aprender, ninguém ensinou para a gente. Torneira existe. Bom, as torneiras começaram a ganhar outras formas, os designers de torneiras começaram a evoluir um pouco disso, né? Começaram a ter pequenas mudanças nessa interação, mas sempre a mesma interação. O usuário sempre girava para um lado, se ele girasse para o outro não funcionava, ele conseguiria controlar o fluxo. Mas aí, meus amigos, veio essa torneira. Cara, essa torneira, eu odeio essa torneira. Se vocês odeiam essa torneira, entrem na minha comunidade. Não, brincadeira, não tenho essa comunidade. Mas essa torneira veio para solucionar um problema que as torneiras antigas tinham em aeroportos e rodoviárias e lugares de fluxo constante de pessoas. As pessoas simplesmente entravam, abriam a torneira, lavavam a mão e iam embora. Na nossa casa, se a gente deixar a torneira aberta, a gente pode voltar e ver, ou a gente vê a água escorrendo. Mas, em lugares grandes assim, não dava para eles só deixarem essa torneira que abria, porque as pessoas deixavam aberta e começava a gastar água, e começava a água a transbordar. Bom, essa torneira veio para solucionar esse problema porque você controla o fluxo, você tem um número limitado de tempo em que você empurra e você controla esse fluxo. Mas, imagina só, as pessoas estavam acostumadas a girar aquela torneira. A vida inteira girou uma torneira.
Eu girava para um lado, não funcionava. Eu girava para o outro, funcionava. Controlava o fluxo. E apareceu essa torneira. Vocês imaginam o que as pessoas fizeram com essa torneira na primeira vez? Ou o que nós fizemos com essa torneira na primeira vez? Já girou essa torneira. Podiam ter até sinais de ajuda, assim, empurre a torneira. Mas, cara, eu não leio aviso. Eu fui lá e girei essa torneira. Eu me senti, sei lá, um mero mortal, uma pessoa qualquer, assim. Design, eu giro essa torneira. Não. E o pior, essa outra torneira é para girar e é igual a essa torneira. Os designers de torneiras ficam loucos, eles começam a criar torneiras parecidas com funções. Bom, um evento parecido desse aqui, só que só com engenheiros de torneiras, e eles falaram assim, gente, a gente tem um problema. Essas torneiras estão fazendo muita confusão, as pessoas estão gerando, não estão entendendo, a gente tem um problema, tem um fluxo da água que não pode ser constante. O que a gente faz? Ufa, veio essa torneira. Bom, vocês devem ter conhecido essa torneira, a torneira com sensor, né? Ela começou, já tem um tempinho, tem muitos avisos ainda em alguns lugares, mas, perfeita essa torneira. Você coloca a mão, você controla o fluxo de água. Você tira a mão, acaba. Você não precisa interagir, nem tocar em nada. Mas, o que as pessoas fizeram quando viram essa torneira? Ficavam procurando algum lugar, alguma coisa de girar ou de empurrar. Empurravam a torneira em cima, batiam do lado, procuravam embaixo, por que está acontecendo? Até entender que quando passava a mão ali, caía a água. Eu já apertei o negócio preto. Confesso para vocês, desculpe por isso, mas eu já apertei isso. Bom, essa torneira chegou para solucionar um problema e com a devida instrução, ela pode solucionar mesmo esse problema. Ela funciona para todos os casos. Quando você não quer gastar água, não quer deixar aberta, quer controlar o fluxo, perfeito, né? Ideia perfeita. Mas sabe qual é o maior problema de tudo isso? Elas coexistem. E aí o usuário ele tem que reaprender a cada momento. Ele tem que entrar no banheiro, olha para a torneira e fala, essa eu vou apertar. Aí vai lá, era de girar. Ou vai ver o sensor, essa, e faz outra coisa. O usuário tem que reaprender a todo momento uma convenção nova. Essas convenções elas não negam a convenção passada, elas só somam. Isso é terrível para o entendimento do usuário. Bom, eu não vim aqui para falar de torneiras, tá? Se vocês gostarem, eu posso até fazer uma outra palestra. Mas essas torneiras mostram exatamente o cenário do Android antes do Material. Nós tínhamos diversas convenções acontecendo ao mesmo tempo. Diversas maneiras de você apresentar um ícone, por exemplo. A gente tinha o ícone de compartilhar que era de uma maneira em um aplicativo, era de outra maneira em outro, e tinha a mesma função. Ou ícones de diferentes funções que eram feitos iguais. O usuário ele tinha que reaprender a todo momento uma maneira nova de interagir com os aplicativos. Porque quem faz os aplicativos pensa só no próprio aplicativo, e vou fazer dessa melhor maneira. Mas, se você pensar em plataforma, tem milhares de aplicativos que não se comunicam. Tem diversas torneiras ali, e com diversas interações diferentes. E o usuário tem que reaprender a todo momento. E quando você chega com uma guideline, um novo paradigma, ou você frustra, ou você beneficia. E no caso das torneiras, que foram sempre apresentando uma coisa nova, mas elas sempre coexistindo, só frustrava o nosso usuário. Você já deve ter passado por isso. Essa frustração de não sei empurrar um negócio. E o pior é que ainda tem aqueles de sabonete que não é igual, chuveiro. Bom, vou deixar para vocês pensarem em casa nas outras coisas. Mas o paradigma, quando ele é quebrado, quando se quebra e vem um novo paradigma, ele pode beneficiar também. E assim a gente vem com o Material. Bom, na evolução das interfaces, teve a chegada do Touch. Quando chegou o Touch, as convenções que existiam eram ou de celulares dumb phones, que você tinha um teclado para interagir, ou aqueles menus sem muito, só pai e filho, ou mouse. Era o tipo de interação que as pessoas conheciam. E como é que eles foram buscar símbolos e maneiras coerentes de apresentar esses sistemas para as pessoas?
Assim como nas primeiras interfaces eles buscaram símbolos reais, os designers foram atrás da estética. Se vocês olharem para os celulares antigos, né, para as primeiras interfaces touch, era muito botão, você tinha muito brilho, sombra para representar um botão, conceitos bem marcados, bem fortes, porque era um novo paradigma apresentado para as pessoas. E elas tiveram que reaprender, e começaram a reaprender, e os designers começaram também... eu sou designer, tá? Eu já passei por isso, e eu já fiz essas doideiras de pirar na interface. Desculpa. Mas os designers começaram a pirar na interface, começaram a transformar aquilo em mais real, e fugiu o controle. E com a evolução das telas, você tinha mais pixel para poder criar mais coisas. E criar. E nessa época, né, o Android foi evoluindo, foi colocando novas features, e, ao mesmo tempo, os designers estavam pirando nas interfaces, e o Android ainda não estava adequado para o design. Ele ainda não gostava tanto, porque era o caso das torneiras. Era sempre apresentado uma guideline nova, algo novo, mas ainda não tinha nada fixo. E os desenvolvedores, os designers, começaram a criar coisas novas. E esqueceram do principal. Content first. Priorizar o conteúdo. Priorizar o que é o importante. O design para acomodar o conteúdo, e não o conteúdo para acomodar no design. Isso foi passado... os desenvolvedores começaram a perceber isso, e as grandes plataformas começaram a perceber isso, e tiveram que dar um reboot nos sistemas, tiveram que repensar isso. Não, olha só, a gente tem que estabelecer um paradigma só, e a gente tem que estabelecer um conceito só. E não é flat design não é content first. Content first é priorizar o conteúdo. Flat design, deixem de lado. É só sombra, brilho. Content first é você usar símbolos para eles dizerem o que eles realmente importam. Então, no flat design, as pessoas geralmente falam que tem que botar tudo chapado, sem sombra, sem brilho, mas flat design foi muito super faturado aí, falaram demais dele. Mas o content first é você usar símbolos que são de fácil entendimento. Então, o Mac mudou hoje para todo flat, toda uma mudança visual enorme, mas tem símbolos que não conseguem mudar. Você tem o documento sendo representado por um papel, o agrupamento de documentos sendo representado pela pasta, e a lixeira. Eles fizeram uma lixeira diferente, uma lixeira gloss, toda bonitinha, mas é uma lixeira. Então, o Content First foi uma das bases também para essa mudança, para essa grande mudança. O importante é transmitir a informação da forma mais clara. Nossos apps são informações, são conteúdo, e a gente tem que mostrar da forma mais clara. Nosso app não é feito para ser embelezado, para colocar num pedestal, não é uma pintura, é interação. É um outro nível, mexe com o sentimental das pessoas. A gente tem que mostrar essa informação da forma mais clara, da forma mais simples. E para mostrar mais clara, precisamos estabelecer um paradigma, estabelecer uma convenção e usar coisas que transmitam isso de forma mais simples. Bom, finalmente, o Material chegou. Quando ele chegou, eu fiquei muito feliz, Porque, cara, agora finalmente o Android amava o design. Eu olhei para aquilo e falei, pô, eles acertaram em cheio. Eles focaram em adicionar as features necessárias durante toda a evolução do sistema, e agora eles olharam para o design e falaram, vamos estabelecer uma convenção. Esse vai ser o novo paradigma. Todos os apps antigos, eles vão ter que precisar de um reboot, para assim você ter uma única guideline. E tendo uma única guideline, mais você reforça essa guideline,
mais apps usam essa mesma convenção. E assim os usuários entendem muito mais fáceis o aplicativo. Então, em vez de pensar só no nosso próprio aplicativo, eles pensaram em forma de plataforma. A plataforma inteira se comunicar. Você tem no seu bolso uma plataforma inteira, diversos apps. E se eles não se comunicarem de maneira indireta, pelo menos, o usuário vai ter que sempre reaprender isso. E o Material chegou para resolver esse grande mal-entendido durante o tempo. E eu vou falar um pouco dos 9 princípios. O Neto falou dos 4, que são os fundamentais, mas eles se dividem em 9. Bom, primeiro princípio é Material é metáfora. Eu falei sobre o papel e o papel foi usado como base para o Material, porque nós já conhecemos o papel, nós já usamos o papel, eu acho que como torneiras, né? desde sempre. Então eles foram atrás do papel, mas o Material é metáfora, ele não é só o papel. No digital, o papel ele pode tomar outros tipos de forma, ele pode se dividir, ele pode passar por cima de outro só com uma interação. Eles foram atrás dessa gama de possibilidades que o papel poderia ter dentro do digital. E por que o papel? Né? O papel ele consegue ter forma, identificação fácil. Eles foram atrás desses símbolos para construir. Esse é o primeiro fundamento. E logo depois, superfícies naturais ao toque. Então, seguindo na base do papel, você entende, você vê sombras, você consegue ver brilhos, consegue entender o que está por cima, o que está por baixo. Eles foram atrás disso e conseguiram transmitir essa ideia de superfícies. E o usuário, indiretamente, ele já conhece aquilo. E agora ele vai restabelecer uma nova forma de interação muito mais simples do que antes. Outro princípio é dimensionalidade, interpretação da dimensionalidade. Como acontece no papel, você colocar um papel por cima de outro papel e você sabe o que está na frente, o que está atrás, interpretando as dimensionalidades, você consegue dar ênfase no que é necessário. Ou você consegue colocar elementos atrás para serem buscados e o que está na frente ser o mais importante, mas você ainda conseguir ver o que está atrás. Isso tem acontecido por toda a plataforma. Vocês podem ver por toda a plataforma como a dimensionalidade ali é colocada para enfatizar, para mostrar o que é necessário. Então, a gente tem a ligação. Quando alguém liga e a gente está no meio de uma aplicação, esse papel ele vem por cima de tudo, com uma grande sombra, para você ver, cara, mudou tudo, agora é uma ligação, o que eu tenho que fazer? Aceitar ou não aceitar? E você decide, se você não aceita, aquele papel vai embora e você continua na sua aplicação normal. Então, esse uso de dimensionalidade traz ao usuário essa importância do que é necessário, do que é o conteúdo necessário. Bom, outra coisa muito importante é um design. A gente conseguindo ter um padrão visual estético em toda a plataforma e ser passada por todos os outros tipos de devices que vão ser olhados, o usuário ele nunca vai precisar reaprender nada. A gente pode ter um aplicativo como o Inbox, que tanto no iPhone, tanto no Android, usam a mesma semelhança, e o usuário ele nunca vai se sentir lesado de reaprender. Ele já conhece. Quando ele vai para o desktop, você tem a mesma tela, a mesma interação. E isso é pensando no agora. No futuro, a gente vai ter óculos, relógios, carros, tudo. Se você usar um design só, esse usuário ele nunca vai precisar reaprender. Isso é muito importante. Lembre-se da torneira. Bom, outro princípio muito importante. Conteúdo é gráfico. Conteúdo tem que ser intencional, tem que ser claro, dito como o principal elemento da sua tela. Conteúdo é gráfico. E ele tem que ser modificado de maneira para apresentar o que é necessário, qual a informação primária, a informação secundária. A gente pode ver exemplos disso na Play Store, quando você tem
o embelezamento, que é o background ali do aplicativo. Você tem, por espaçamentos, você consegue colocar o ícone do aplicativo junto com o nome. Depois, de maneira visual, você consegue diferenciar os tipos de visualização, de número de downloads, de que categoria ele é. Isso tudo é conteúdo, ele se torna gráfico. E por se tornar gráfico, ele se torna muito mais fácil de entendimento. E, lembrem-se, o conteúdo vem primeiro. E quando a gente torna ele gráfico, de maneira que serve para melhorar a leitura do conteúdo, você ganhou em todos os mundos, a maneira visual e no conteúdo em si. A gente pode ver até nos dialogues agora padrões da plataforma, você não tem mais botão. Você tem uma diferenciação de cor, espaçamento e caps. Você coloca as suas ações no canto direito inferior, separadas por uma grid de espaçamento, e você consegue ter o resultado perfeito. Você não precisa de shapes para mostrar que aquilo é uma ação. Então, lembre-se disso quando forem fazer os apps. Às vezes, o melhor design é aquele que não tem, é o invisível. Bom, outra coisa que é bem legal que eles fizeram é ações claras, né? Um princípio que a gente pode ver no Gmail. Antigamente, o Gmail ele era bem cheio de coisa. E quando veio o Matrio, eles tiveram que repensar qual é a função principal do e-mail. O que é mais usado? Por que o usuário abre aquilo? Ou para ler o e-mail principal, ou para escrever um e-mail. Essas foram as informações, foram as ações principais. Então, para ler o e-mail, tem a própria listagem, que diz claramente, mas com espaçamentos visuais você consegue entender muito mais do que na outra tela. E ele destaca a ação principal. Você coloca a sua ação de escrever como a principal. Então, você pode rolar aquilo ali e aquela ação sempre vai estar lá. E na Action Bar, você coloca só as suas ações secundárias e que são importantes. Então, vocês podem ver até na Action Bar antiga, o escrever o e-mail ficava até apagado. Então, ou você tinha o buscar do lado, não tinha um significado muito semântico ali, os dois perto. Destacar essa ação dá uma sensação para o usuário de, pô, tá ali, o que eu preciso está ali, vai sempre estar ali. Então, esse princípio é fantástico e tem acontecido por toda a plataforma também. Muitos aplicativos já estão usando isso e eu sugiro vocês usarem também, porque para o usuário, você destaca a ação principal, ele vai entender, ele vai direto naquilo. Bom, isso aí também é muito importante vocês terem em mente. Mudanças partem do usuário. Então, essas interações, a maneira do usuário interagir, ele espera alguma coisa. E quando ele não interage, não mandem nada para ele. Ele não esperava por aquilo. A nossa interação, a interação do touch, é o dedo, é direta, é sensível. O usuário ele clica, ele dá um tap na tela. Então a interação tem que partir dele. Uma das coisas que a gente fez no aplicativo do Shoptime, que eu até gostaria de falar para vocês, a gente tem que oferecer ofertas, banners. Né? Vocês já devem conhecer em sites de e-commerce que tem aqueles banners rotativos. E os banners rotativos são terríveis. Né? Vocês já devem ter passado por alguma situação de estar lendo e aquele banner rodar. Isso é uma interação que não parte do usuário, parte de um conceito, vamos colocar 5 segundos. E, às vezes, aqueles 5 segundos não dão para o tamanho de texto. Então, o que a gente fez? A gente pensou nos banners em si, no conteúdo. Esses banners vão ser apresentados. Eles vão ter uma pequena descrição. Então, a gente usou Palette para criar essa primeira barrinha em cima do banner, utilizando o Vibrance do banner. Então, essa barra consegue interagir com o banner e a gente criou um bando de abas. O que isso acontece? Quando o usuário escrola para baixo, ele vê todos os outros conteúdos do nosso aplicativo, mas quando ele escrola para cima, não tem mais para onde ir. Mas nesse caso tem. Ele empurra os banners para baixo e esses banners são abertos numa nova activity. Então,
essa é uma interação partindo do usuário. O usuário vai fazer a ação e ele vai ver aquilo acontecer no momento. Ele não vai esperar que o banner rode. Ele não vai esperar algum outro tipo de ação que não veio dele. Ele vai interagir, ele vai tocar e vai ver aquilo acontecendo. Então, esse princípio é muito importante. Outra coisa que muita gente tem falado assim, é sobre animação. Qual a importância da animação, né? O que é? A animação tem que ser bela, tem que ser útil. E eles Google ter colocado isso como principal, como um dos fundamentos, né, um dos princípios, é muito bom, é muito interessante. A gente tem aqui um exemplo bem legal, que quando o usuário ele aperta o on, o off, simplesmente uma pequena animação preenche toda a parte branca de onde ele interagiu. Então, ele sabe que aquilo está ligado, aquilo está funcionando. Ele parte de uma tela branca para uma tela colorida. Isso é um perfeito uso de uma animação harmoniosa. O usuário ele vai se embelezar porque aquilo foi útil. Então, a animação ela tem que juntar os dois. Ela tem que mostrar alguma coisa para o usuário. Tem que mostrar que ele saiu de um lugar e foi para outro. Que aquilo aconteceu, que aquilo ligou, que aquilo desligou. Então, é um dos princípios também bacanas dele terem colocado lá, e serve para muita gente isso. A animação tem que ser bela e tem que ser útil. Último princípio, sentido nos movimentos. Uma coisa que também tem a ver com animação e interação, mas quando você interage com a tela, por exemplo, no Navidrawer, você fica na mesma camada, na mesma linha. Mas, nesse caso, o usuário quis escrever um e-mail. E, quando ele vai escrever um e-mail, a tela de trás, a base do aplicativo dá um fade em preto e o activity de escrever um e-mail vem por cima. Isso é perfeito, porque o usuário ele sabe que saiu daquele contexto, não está escrevendo para ninguém dali, e aquele movimento fez o sentido, você está numa nova tela, você está numa nova aba. Então, isso pode ser usado para muitos casos. E vocês podem ver até o aplicativo do e-mail que ele só usa esse tipo de interação, esse tipo de movimento nesse caso. Então, esse é o último princípio e muito, muito bacana de ser levado. Bom, mudar mesmo que aos poucos. A gente no Shoptime estava fazendo Shoptime e no momento que a gente estava fazendo Shoptime veio o anúncio do Material. Então eu falei, vamos fazer logo, vamos fazer. Mas como, né? Essa primeira mudança que a gente fez é uma mudança simples, mas já deu uma outra cara para o aplicativo. Esse era o aplicativo antes, como ele seria, né? Não apertei o botão certo. Mas a primeira tela é o aplicativo antes da mudança visual do Material, e a gente fez pequenas alterações, uma mudança na Action Bar, colocando uma cor só, focando no conteúdo, mudança nos cards, no sombreamento, e vocês podem navegar pelo aplicativo, ele vai ter todo um contexto Material, isso de primeira, sem ainda ter lançado as guidelines direito. Isso é uma pequena mudança que vocês já podem ir fazendo para criar esse contexto, para criar toda esse novo paradigma, conversar. Isso o seu aplicativo vai estar ajudando toda uma plataforma a ela ser melhor para o usuário, e o usuário interagir melhor. Então, mude, mesmo que aos poucos, mesmo que pequenas mudanças, mas mude. Bom, o Android acabou de evoluir e ele continuará a evoluir. Essas guidelines, esses princípios servem como base para vocês. Assim como mudou tudo, em algum momento, com novos devices, novas tecnologias, pode mudar de novo. O importante é que vocês fiquem atentos a todas essas mudanças e que vocês evoluam junto com o Android, que vocês consigam olhar ao redor e fazer isso acontecer. Para terminar, eu queria falar de uma coisa. Grandes visionários de 1950 tiveram uma missão. Eles tiveram que construir o Android. Em 1950. Os visionários daquela época, eles pensaram e eles olharam para toda a tecnologia ao redor.
para tudo que estava ali ao redor dele, tudo de tecnologia, tudo que envolve o melhor, a ponta da tecnologia. E esses visionários tiveram que olhar para o futuro. Tiveram que trabalhar com aquilo que tinha naquela época e olhar para o futuro. Eles fizeram um Android. Mas esses visionários eram do cinema. E eles tiveram que construir um Android. Naquela época não tinha nenhum conceito novo, nenhum conceito de robô. Eles tiveram que olhar para a tecnologia e tiveram que pensar, como isso vai ser no futuro, como isso vai se comportar sendo um robô, sendo tendo essa interação diferente. Bom, isso é uma metáfora, uma brincadeira, mas eu quero falar que hoje essa é a tecnologia. E vocês são esses visionários.